Aleluia. Glória a Jesus. Feche seus olhos, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão importante, que é o momento de compartilhar a Tua palavra, de receber dessa semente. Que nosso coração nessa hora seja como terra fértil, Senhor, para receber da Tua semente, da Tua palavra. Que entre, Pai, eu, Teu servo, que vai estar ministrando, e o coração dos Teus filhos, o Teu Espírito Santo possa filtrar, Senhor, e que chegue no coração de cada um, conforme o Senhor deseja, conforme o Teu propósito, não conforme o nosso propósito, mas conforme aquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus. Que nós possamos estar atentos, todo espírito de distração, tudo aquilo que for do diabo, do maligno, caia por terra em nome de Jesus. Que a nossa mente seja cativa à Tua palavra, em nome de Jesus. Nós nos apegamos ao Senhor nessa hora, nós te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, nós te louvamos, nós nos rendemos ao Senhor. Você tem alguns segundos aí para glorificar o Senhor com seus olhos fechados. Você pode adorar o Senhor aí. Amado Espírito Santo, nós dizemos, seja bem-vindo no nosso meio, Pai. Seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Toca nos nossos corações, Pai. Se há alguém ferido nessa noite, se há alguém cansado, se há alguém talvez frustrado, entristecido, toca, Espírito Santo, pelo poder que há no Seu nome. Em nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hebreus 10, 35. Vamos ler do 35 ao 39. Aleluia. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Fala comigo isso. Mas o justo, mais uma vez, mas o justo viverá pela fé. Mas Deus, Ele continua dizendo, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem, dos que retrocedem, dos que voltam para trás, para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém? Como é que está seu coração hoje? Pergunta para o seu irmão e dá uma cutucadinha nele aí, como é que você está hoje? Está tudo bem? Não está? Está com vontade de parar? Está com vontade de desistir? Não, né? Mas o meu justo viverá pela fé. E se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nesse. 1 Timóteo fala que nos últimos dias, alguns apostatariam da fé, abandonariam a fé. Mateus 24, 12, vamos ler. E por causa da multiplicação da maldade, pode trocar a versão, por gentileza? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Eu creio que eu estou diante de um público, de uma igreja, de vidas que não vão desistir, que não vão olhar para trás. O Senhor, Ele tem falado no nosso coração esses dias, que de um contexto que muitos têm desistido, muitos têm olhado para trás. Se você olhar no livro de Êxodo, nós vemos o povo que vivia debaixo de uma escravidão, debaixo de uma opressão.
debaixo de algemas. Mas Deus levanta um homem, tipificando Jesus. Quem já ouviu falar da história de Moisés? Tem filmes, tem séries. Ali conta a história de um homem que Deus levanta, tipificando Jesus, para libertar o povo das algemas, da opressão, da escravidão. E eu sei que se a gente der liberdade aqui para cada um subir aqui e der um testemunho, você vai contar do que foi que o Senhor te livrou. Aonde é que você estava quando Ele te chamou? E eu sei que Jesus, Ele apareceu um dia para a sua vida e Ele te resgatou do charco de lodo, de perdição. E Ele te trouxe para a sua maravilhosa luz. E nós vamos ver lá no livro de Êxodo, como é que foi esse contexto. O que Deus fez ali. A partir do verso 12, 37. O Senhor, ele levanta um homem, tipificando Jesus, porque havia um plano de libertação, um plano de resgate, para um povo específico. E hoje eu olho para esse povo aqui, nos dias de hoje. Eu olho para você e eu sei que Deus um dia Ele se levantou. E pela fé eu vejo as suas mãos sem algemas hoje. Porque as algemas caíram das suas mãos. Porque um dia Jesus, o Evangelho, ele brilhou sobre a sua vida, sobre a minha vida. O Márcio Nascimento, quando eu me converti, eu lembro de uma canção que eu ouvi, a minha família ainda totalmente destruída. E eu lembro dessa canção, e mesmo muito novo, como eu disse aqui algumas vezes, eu vim de uma família muito sofrida. E quando eu ouvi aquela canção, eu me quebrantei, eu me despedacei, mesmo sem entender muita coisa, porque eu vi que Deus estava chegando na nossa casa, para trazer transformação, para quebrar essas algemas. E eu não sei quem conhece, feche seus olhos só um pouquinho, quero cantar um pedacinho dela. Ela diz assim, um trecho dela: preso eu vivia, em angústia e solidão, era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele com o seu poder me libertou. Agora eu canto livre, porque livre hoje sou. Hoje sou, hoje sou livre. Livre, aleluia, Ele só quer o nosso bem. Então assim, essa canção, quando eu ouvi essa canção, eu comecei a chorar, porque eu comecei a perceber que as algemas estavam sendo quebradas na nossa vida, os grilhões, as amarras estavam sendo desfeitos na nossa vida. E aqui, Deus ele mostra, no livro de Êxodo, o mesmo trabalho que Jesus ele faz na nossa vida. E eu glorifico a Deus, porque um dia Jesus, ele chegou na minha casa, ele chegou na minha vida, e ele trouxe liberdade. Você pode glorificar o Senhor, porque um dia Ele se apresentou, Ele apareceu na tua casa, na tua vida, e Ele trouxe liberdade. E eu creio que aqui tem testemunho de vícios que foram vencidos pelo poder do nome de Jesus, porque um dia o Evangelho chegou. Aqui o texto vai dizer no livro de Êxodo que o povo de Israel estava cativo, estava escravo no Egito, nas mãos de Faraó. E a gente sabe, não é segredo para ninguém, que o Egito tipifica o mundo. Deus levanta um homem para resgatar o povo do Egito, tirar das garras de Faraó. Faraó também não é segredo para ninguém, que tipifica o diabo. Olhando para o texto de Êxodo. E Deus faz sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias que a terra nunca tinha visto antes, para provar que Ele era Deus e que Ele tinha poder de libertar aquele povo das garras de Faraó. Assim como o Senhor um dia apareceu na minha e na sua vida. Capítulo 12, verso 37. Está com a sua Bíblia aí?
Vou acompanhar aqui. Vamos até o 42. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos, asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito. E não se puderam deter, nem prepararam comida, deu nem tempo. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. E esta é a noite do Senhor, que devem guardar os filhos de Israel nas suas gerações. Aqui vai falar do dia, do grande dia, que eles saíram do Egito. Eles foram marcados para sempre. Assim como eu creio que Deus um dia te marcou. Eu costumo dizer que se alguém não se lembra do dia que encontrou com Jesus, há uma grande probabilidade dessa pessoa não ter nascido de novo ainda. E é uma pergunta que eu quero fazer para você, para o seu coração. Você se lembra o dia que Jesus te tirou do Egito? 430 anos nas garras de Faraó, sendo oprimido. Quanto mais o tempo passava, mais oprimidos eles eram. Eu quero repetir essa pergunta. Você se lembra o dia que Jesus chegou para você? E ele quebrou aquelas algemas que te prendiam? E eu creio que, assim como nós lemos no livro de Hebreus, ele te trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas o texto diz, que nós lemos também no início, que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé. Salomão escreve que não há nada novo nessa terra. Tudo que acontece hoje já aconteceu lá atrás. É lógico que nós lemos aqui algo que no início aqui, Hebreus 35, Timóteo, que fala da apostasia. Nós sabemos que vai haver uma apostasia em massa, um abandono da fé em massa na terra. E eu creio que nós já estamos vendo isso. Mas nós lemos aqui que nós não somos dos que voltam para trás, dos que retrocedem, dos que abandonam, dos que desprezam esse dia aqui, ó, eu quero que você se enxergue, o dia que o Senhor te tirou do Egito. Capítulo 13, verso 3. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia. É a pergunta que eu faço. Você se lembra do dia que o Senhor te chamou, que o Senhor te puxou, que o Senhor te resgatou do charco de lodo? Hoje Deus está querendo fazer uma reafirmação da aliança que Ele fez com você. Talvez os dias estão passando e por isso que eu pedi para você perguntar para o seu irmão: como é que você está? Está tudo bem? Não está? Porque com o passar dos anos vem aquele sentimento de frieza e começa a sondar e começa a nos rodear. E se a gente não se atentar, nós estamos tomados de uma frieza e nós nem lembramos que nós temos uma aliança com o Senhor. Nós vamos vivendo aleatoriamente. O Senhor não nos tirou do Egito por um acaso. O Senhor não me tirou do Egito por um acaso. Ele fez uma aliança comigo. O preço foi muito alto. Nós estamos inseridos nesse contexto, porque isso aqui tipifica o que Jesus fez na nossa vida.
O que Deus usou Moisés para fazer com o povo de Israel ali no Egito, é claramente o que Deus fez conosco. É o processo de conversão, de libertação que nós vivemos, que todos nós passamos. E ele reafirma aqui, ó, e Moisés disse ao povo: lembrai-vos. Fala para o seu irmão, se lembre do dia que Jesus te chamou. Não se esqueça, não despreze o teu chamado. Não despreze o preço que foi pago para as algemas caírem das suas mãos, para os grilhões para que os grilhões fossem quebrados. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou. Portanto, e aí tem a parte final ali, mas ele frisa isso: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão. Então, a primeira parte, o primeiro ponto que eu quero que fique claro no seu coração, é que o preço foi grande, que o Senhor pagou para te tirar do Egito, para te tirar do mundo de pecado, que você vivia, que eu vivia, que nós vivíamos. Lembrai-vos. O povo, mesmo assim, a gente vai ver no decorrer do texto, o povo não parou de reclamar. Por maior experiência que fosse, por maior a manifestação de Deus nesse processo de libertação, Deus usou pragas. Deus transformou águas amargas em doce. Eles viram o mar se abrir. Quando o Senhor tirou eles do Egito, o Senhor enviou uma nuvem para os conduzir pelo deserto durante o dia, porque o sol era muito forte. Deus enviou uma coluna de fogo para aquecer a noite fria do deserto. É esse o trabalho que Deus faz conosco. Ele te resgatou e você não está só nas suas lutas. Você não está só nos seus desertos. Eles tiveram inúmeras experiências sobrenaturais. Quem dera nós tivéssemos aí 50% das experiências que eles vivenciaram. Por maior que sejam as nossas experiências com o Senhor. Ele não te tirou e te deixou sozinho. Ele não te trouxe do mundo e te abandonou. O Senhor é contigo. Deserto fala de provação. Deserto fala de momento difícil. Em nenhum momento o texto diz, quando eles estão pelo deserto, que o Senhor os abandonou. Crave isso no seu coração. Você não está sozinho. Por maior que seja a dificuldade que você esteja enfrentando, você não está sozinho. Eles viram sair água da rocha. As sandálias não envelhecia. Imagina as irmãs. Que bênção, hein? Sapatos, como diz a canção, né? Que Deus é esse? Sandálias não envelhecia, a roupa. Eles viram tudo isso, eles tiveram experiências maravilhosas. Eles viram os primogênitos que não tinham a marca de sangue do cordeiro. Eles viram todos padecer. Eles tiveram experiências. Deus provou da sua presença. Deus não só tirou eles, mas Deus provou que estava com eles a cada momento. Assim como Deus te prova, se você tiver os seus olhos atentos, Deus prova todos os dias, de várias maneiras diferentes, que Ele é contigo. Eu quero falar de novo, você não está só. Mas nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem.
Tá difícil? Tá difícil. Mas você não está só. Provaram do maná. Capítulo 16, verso 1 de Êxodo. Partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel fizeram o quê? Os mesmos que tiveram essas experiências sobrenatural. Murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eu disse que Moisés tipifica quem? O próprio Jesus. Eles tiveram essas experiências extraordinárias. Eles viram que era o próprio Deus que tinha feito todos aqueles sinais, que vinha fazendo e que ainda faria muito mais e que ainda faz. E mesmo assim, toda a congregação, toda, dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Eu vou ler de novo o 3. Quero que você coloque o teu coração, a tua atenção ali. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Eu quero que você atente para isso, para o que eles fizeram. Porque da mesma maneira que eles fizeram ali, o Senhor ministrou no meu espírito que muitos, o que nós lemos no domingo, texto que o Salvador leu aqui: não entristeçais o Espírito Santo. Eles desprezaram tudo aquilo que Deus fez. Eles sentiram saudade do que eles tinham no Egito. 430 anos escravos. Eles desprezaram a liberdade com saudade da carne que eles comiam. Em outras palavras, nós não nos importamos em ser livres. Nós queremos voltar a ser escravos. Para mim, tanto faz ser escravo. O que importa é ter carne. Em outras palavras, tem muita gente que está abrindo mão daquilo que Deus fez, com saudade do mundo, com saudade do pecado. E eu comentei com a Thaís, com o pastor Fernando aqui no domingo, que o Senhor tinha trazido essa mensagem no meu espírito, antes ainda do Salvador ministrar aqui, falar sobre pecado, no domingo. Quem lembra, quem estava aqui,
sabe que ele ministrou sobre isso. E eu fiquei ali no meu espírito, o pastor tinha feito o convite para me ministrar uns dias antes. E depois o Salvador veio e ministrou isso. Tem muita gente que está dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas ainda sente saudade do Egito. Ainda sente saudade de comer carne. Despreza o que Jesus fez na sua vida. É uma mensagem difícil de ministrar. Muito difícil. Mas eu pedi para o Espírito Santo não me deixar subir sozinho aqui e falar nada de mim. Quando Josué, ele se encontra com o anjo do Senhor, a primeira coisa que o anjo do Senhor fala assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Porque a sandália, lembra que as sandálias não envelheciam? A sandália veio lá do Egito. Tem muita gente que está na presença do Senhor, mas as sandálias ainda estão com coisa do Egito. Tem muita gente que está dentro de uma igreja, mas talvez a empresa tem muita coisa do Egito. Tem muita gente que está ouvindo a Deus, está dentro de uma igreja, mas o celular ainda é do Egito. Tem muita gente que está dentro de uma igreja, mas a boca ainda é do Egito. E a voz do Senhor ecoa, dizendo: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. O Senhor pede para a gente se despir de tudo aquilo que é Egito. Todos os velhos costumes. O povo diz: que me serve estar nesse deserto? Eu quero saber de carne, eu quero saber do pecado. Carne tipifica pecado, nós sabemos disso. Eles desprezaram a liberdade porque tinham saudade do pecado, trazendo para os nossos dias. E assim muitos estão desprezando a liberdade, porque tem saudade do pecado, tem saudade do mundo. Está muito difícil. Por isso que eu pedi para você perguntar para o seu irmão como é que está. Está muito difícil. Depois que eu me converti, é só prova atrás de prova. É só prova atrás de prova. O povo fala: por que o Senhor trouxe nesse deserto? É deserto atrás de deserto, Pedrão. É prova atrás de prova. Se eu soubesse, tinha ficado no mundo. Estava mais tranquilo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Se alguma coisa ainda há no seu coração, no nosso coração nessa noite, o Senhor quer reafirmar a aliança que Ele fez com você, comigo. Você pode fechar os seus olhos só um instante e ouvir a voz do Senhor dizendo: ainda tem coisas do Egito. Vasculha aí com seus olhos fechados. O que talvez você não trouxe, mas o que talvez está perambulando na sua mente aí, que você tem saudade de quando você não servia a Deus? E talvez às vezes, longe daqui, longe do seu líder, talvez longe dos irmãos, você vai lá e dá uma visitadinha no Egito. O Senhor, Ele despedaçou as algemas, Ele tirou às pressas o povo do Egito. A opressão era muito grande. Mas aí chegou o deserto e o povo começou a reclamar, murmurar: está muito difícil servir a Deus, está muito difícil servir a Deus. Está muito difícil, eu vou voltar para trás. Para que pagar preço? Chega. É isso que o povo estava falando. Para que esse deserto? Eu não me importo de ser escravo não, desde que tenha carne. Mas não foi para isso que o Senhor te libertou. Se o Filho me libertar,
verdadeiramente serei livre. E o interessante é que Deus sabe da nossa dificuldade de lidar com os desertos da nossa vida, né? Interessante que aqui no 13:17, esse texto me chamou muita atenção. Treze, 17. É Êxodo. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, presta bem atenção, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem para o Egito. Você foi chamado, eu fui chamado para uma guerra. Porque a Bíblia fala que nós estamos do lado da porta estreita. Nós temos que matar o velho homem todos os dias, velhos costumes, os velhos hábitos. Todos os dias tem algum hábito do Egito querendo se levantar, querendo voltar? Ou é só comigo? E aí Deus fala, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem para o Egito. Deus sabe da dificuldade que é enfrentar o deserto, enfrentar as guerras. Mas nós não somos dos que voltam para o Egito, dos que retrocedem. Você crê nessa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Você entende o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Fala para o seu irmão, mata todos os hábitos que você tinha lá no Egito. Todos os hábitos, todos os velhos hábitos. Tira a sandália dos pés. Sede santos, porque o Senhor é santo. O Senhor nos chama, nos convida, sabe, para nós entrarmos num nível mais profundo de adoração, de intimidade com Ele, para que esses velhos hábitos, eles fiquem cada vez mais amortecidos. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 23. Pode vir no verso 1. É tanto por nossos dias, esse texto, esse acontecido, o Êxodo, que o apóstolo Paulo, ele lembra de tudo que aconteceu lá atrás. E olha o ensinamento que nos traz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus,
olha a tua atenção aí nesse texto, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábio, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Como eu disse, tem muita gente na presença de Deus com saudade do que vivia no mundo. Como eu disse, com ânimo dobre, com as sandálias do Egito. Às vezes a boca ainda é do Egito, os ouvidos, os olhos. Mas eu creio que o Espírito Santo nessa noite que trabalha e Deus trabalha sem cessar, e eu creio que Ele encontra corações abertos nessa noite. Paulo escreve: examine o homem a si mesmo. O texto ali no final, no verso 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir, que diz assim: o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado sempre vai ser errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Está todo mundo entrando, fazendo o que é errado. E trazendo confusão na mente de muita gente. Se você puder se colocar de pé, eu quero chamar o Pedro aqui, para a gente fazer essa canção mais uma vez. Que o Senhor quer que nós tornemos a essência da adoração, e Ele quer nos purificar. Enquanto nós estivermos ministrando essa canção, que o amado Espírito Santo te convença de orar. Não há nada mais poderoso do que uma oração sincera ao Senhor. Você sabe quais são os egitos que ainda percorrem, que ainda perambulam, e que o amado Espírito Santo, Ele possa trazer na sua memória.
Deus está à distância de uma oração. Talvez muitos sentem Deus tão longe. Muitos têm pensado talvez em desistir, em voltar para trás e voltar para o mundo. Voltar talvez para a seita, onde serviu, onde foi escravo, como eu conheço algum. Não, eu vou voltar para lá. Está muito difícil. Melhor voltar lá de onde eu vim. Servir a Deus é muito difícil. Eu vou voltar lá para onde eu estava, que estava melhor, estava mais tranquilo. Deus está com você nos momentos difíceis, querido. Tira os teus olhos do Egito. Para de desejar voltar para trás e comer as bolotas de carne que você outrora comeu quando você era escravo. Deus quebra as algemas nessa noite. Deus quebra os grilhões da tua alma nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Ore calabachore canta labás. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, coloca a mão no seu coração e começa a falar com o Senhor. Senhor, arranca as sandálias que ainda porventura haja em mim do Egito, que insistem em aparecer, e insistem em vir na minha mente, insistem em me vencer muitas vezes. Eu posso ouvir pelos olhos da fé, eu posso ouvir pelos ouvidos espirituais, pela fé, as algemas caindo, os grilhões sendo quebrados, em nome de Jesus. Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa o Senhor tocar nos seus olhos, deixa o Senhor tocar nos seus ouvidos, deixa o Senhor tocar no seu coração, para que você nunca mais deseje voltar, nunca mais deseje retroceder. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Aumenta o nosso temor, Senhor, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Estou voltando, Jesus, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a
A essência és tu, Jesus. Que o Senhor guarde os teus lábios. Que o Senhor guarde os teus lábios. Que o Senhor guarde a tua boca. Que o Senhor guarde o teu coração. E que você não caia no erro do povo de Israel, que murmurava, que reclamava, que nada estava bom, nada estava bom, que desprezaram a liberdade. Não despreze a liberdade. Não despreze a liberdade que o Senhor te deu. Estou voltando. Estou voltando, diga. Estou voltando. Estou voltando. A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Amém. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos dos que retrocedem, dos que voltam para trás. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Levante sua mão para o alto, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Creio que essa semente, ela alcançou o propósito do Senhor nos nossos corações. Nos dá uma noite, o restante de noite abençoado. Nos leva em segurança para os nossos lares. E que nós possamos, Pai, meditar nessa palavra. Assim como o Senhor disse para Josué, medita nessa palavra, nesse livro, de dia e de noite. Em nome de Jesus. E não cesse de falar dele. Em nome do Senhor, que essa palavra, que essa semente fique no teu coração, e que você possa compartilhar com mais pessoas, e que nós possamos ter a nossa fé edificada nele, em nome de Jesus, que os teus olhos estejam no Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, o culto está encerrado, amém?